Vamos entender o que significa o termo radiação no contexto da bioclimatologia? O termo radiação refere-se à transferência de energia térmica por meio de ondas magnéticas, sem a necessidade de um meio material, por exemplo, a radiação solar ou, dentro do contexto que vou explicar agora, a radiação através de campânulas. No cenário de criação intensiva de frangos de corte, o controle da temperatura na recepção dos pintinhos recém-nascidos é essencial para garantir o conforto térmico e o desenvolvimento adequado das aves. Para isso, é comum o uso do círculo de proteção, que ajuda a manter uma temperatura homogênea e reduz o estresse térmico nos primeiros dias de vida. Um dos fatores que influenciam diretamente o equilíbrio térmico dos pintinhos é a radiação térmica. Esse tipo de transferência de calor ocorre sem contato direto, por meio de emissão de ondas eletromagnéticas, e pode impactar significativamente o microclima dentro do círculo de proteção. A radiação pode vir de diferentes fontes, como a campânula de aquecimento, a superfície do piso e até das próprias aves. Exemplificando de uma forma prática, se a radiação emitida pela fonte de calor for insuficiente, os pintinhos podem se agrupar sob a campânula na tentativa de conservar calor, indicando que a temperatura ambiente está abaixo do ideal. Por outro lado, se a radiação for excessiva, as aves tendem a se afastar, buscando áreas mais amenas. O posicionamento dos pintinhos dentro do círculo de proteção, portanto, é um indicador visual da adequação da temperatura e da distribuição da radiação térmica no ambiente. Indicativos que a radiação está sendo distribuída de forma correta ou incorreta. Se a radiação estiver sendo transmitida de forma incorreta, aonde essa temperatura é muito alta para os pintinhos, esses pintinhos não vão fazer barulho, vão ficar ofegantes, asas e cabeças caídas e vão ficar afastados da campânula. Se a temperatura, por outro lado, estiver muito baixa, esses pintinhos vão estar amontoados abaixo da campânula, fazendo barulho e indicando desconforto. Caso a temperatura esteja correta, esses pintos vão estar uniformemente distribuídos, o nível de ruído significa que estão confortáveis. Levando em consideração tudo o que foi falado anteriormente, podemos indicar que a radiação térmica tem um impacto significativo tanto sobre os pintinhos recém-nascidos quanto sobre o produtor, influenciando diretamente o conforto térmico, o desempenho das aves e a eficiência do manejo dentro do galpão. Alguns dos efeitos nos pintinhos são desconforto térmico. Se a radiação de calor for insuficiente, os pintinhos podem sofrer com frio, comprometendo seu metabolismo, reduzindo a ingestão de ração e aumentando a taxa de mortalidade. Já a radiação excessiva pode causar superaquecimento, desidratação e estresse térmico. A radiação excessiva também pode aumentar a temperatura corporal das aves, levando a vasodilatação, aumento da frequência respiratória e risco de desidratação. Assim como existem efeitos para os pintinhos, também existem efeitos para o produtor, onde vai haver um aumento do custo energético, consequentemente aumentando os custos de produção, dificuldades no manejo. Se os pintinhos não estiverem confortáveis, o produtor precisará intervir frequentemente para ajustar a temperatura e reposicionar os equipamentos de aquecimento. Há também um impacto na produtividade, devido ao estresse térmico e condições de trabalho. Se o ambiente não está favorável para os pintinhos, também não vai estar favorável para o produtor, podendo causar desconfortos e dificultando as atividades diárias. Concluindo, é importante entender que um ambiente bem controlado evita estresse térmico, melhora o ganho de peso das aves e reduz gastos desnecessários. Logo, é ideal um manejo adequado da radiação térmica, sendo fundamental para o sucesso na criação de frangos de corte,
Com ajustes simples, é possível garantir conforto para os pintinhos e maior eficiência para o produtor. Convecção em bovinos. O sol é fundamental para a vida de praticamente todos os seres vivos na Terra, trazendo benefícios como fonte de energia, regulação da temperatura, saúde e bem-estar, entre outros benefícios. Os animais possuem mecanismos básicos para perder ou absorver calor para o ambiente. E hoje trago para vocês um pequeno resumo sobre um desses mecanismos, que é a convecção, onde estarei usando bovinos como exemplo. Assim como a maioria dos seres vivos, eles necessitam de luz solar por várias razões, que afetam tanto a sua saúde quanto o seu bem-estar. Esses animais procuram o sol para regular sua temperatura corporal e às vezes são obrigados a aguentá-lo para suprir suas necessidades, como a busca por alimento ou água, onde acabam absorvendo calor mais do que eles necessitam, e é aí onde entra a convecção. A convecção nada mais é do que a transferência de calor através de fluidos, líquidos e gases, devido ao movimento das partículas desses materiais, que é causado por diferenças de temperatura e densidade, resultando em correntes de convecção. O primeiro exemplo é a termorregulação, que é através da respiração. Os bovinos em dias mais quentes aumentam a frequência respiratória. Através da expiração, eles soltam o ar quente e expiram o ar fresco, ajudando a dissipar o calor do corpo. Outro exemplo é a busca de locais com sombras, onde a temperatura é mais fresca e tem a presença de um ar mais frio, onde o ar mais quente sobe e o ar mais frio desce. Esse movimento resulta em correntes de convecção, devido ao movimento das partículas desses materiais, que é causado por diferenças de temperatura e densidade. Existem outros exemplos, como a entrada dos animais na água, onde os indivíduos perdem calor ao entrar em contato com as correntes frias. Agrupamento, onde os animais se agrupam para evitar uma exposição direta ao sol e assim maximizar a circulação de ar entre eles. E em sistema de produção intensivo, em locais fechados, que é muito comum a produção de bovinos leiteiros, onde eles evitam ao máximo o estresse calórico dos animais. Onde temos o uso de ventiladores, criando fluido de ar frio, que reduzirá o calor corporal dos animais. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a condução térmica nos animais, que é um dos principais mecanismos de troca de calor que ocorre quando há transferência direta entre o corpo do animal e uma superfície com temperatura diferente, sem a movimentação de fluidos ou ar. É importante saber que esse processo é essencial para a regulação térmica, especialmente em espécies que dependem do ambiente para controlar sua temperatura corporal, como os répteis. Por exemplo, um lagarto pode ganhar calor ao se deitar sobre uma rocha aquecida pelo sol, enquanto um cão, ao deitar-se em um piso frio, perde calor para o ambiente, resfriando seu corpo. Além disso, a condução térmica não se limita à interação com o ambiente externo. Ela pode ocorrer entre diferentes partes do próprio corpo do animal. Em alguns mamíferos, por exemplo, o calor do núcleo corporal é conduzido para as extremidades, como patas e orelhas, facilitando a dissipação do calor e ajudando na regulação da temperatura interna. A eficiência desse processo varia conforme a espessura e o tipo de revestimento corporal, como pelos, penas ou gordura. E também depende das características da superfície em contato, como umidade e material. Compreender esse mecanismo é fundamental tanto para garantir o bem-estar dos animais na natureza, quanto para otimizar estratégias de manejo na criação de animais domésticos e de produção. Em resumo, a condução térmica é vital para que os animais se adaptem a diversas condições ambientais e mantenham seu conforto térmico.